Amém. Pegue sua Bíblia, abra comigo em Números capítulo 3. Versículo 1. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Números 13, 1. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, ou seja, eram líderes nas tribos de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero declarar, Senhor, que através dela seremos edificados, seremos transformados. O Senhor vai falar conosco nessa noite, o Senhor vai, ó Deus, edificar a nossa vida e nos encher de fé, porque eu sei que se o Senhor nos trouxe aqui, é porque o Senhor tem algo muito poderoso e precioso para trazer sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto clássico, conhecido, onde Deus estava prestes, a transportar o seu povo, o povo que ele tirou da escravidão do Egito, para entrar em Canaã, para entrar na terra prometida, para entrar na terra da promessa. Ou seja, o povo estava prestes a tomar posse da grande promessa de Deus para a vida deles. Mas aí o Senhor pede para Moisés fazer algo. Ele falou: olha, Moisés, pega aí um líder de cada tribo, escolhe aí 12 homens, um de cada tribo, eram 12 tribos, e envia esses homens para a terra que eu vou dar a vocês. Envia a terra de Canaã. Olha aí o versículo 1. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus já mentiu alguma vez, irmãos? Deus já prometeu alguma coisa que ele não cumpriu? Não. Então, ao dizer isso, Deus estava empenhando a sua palavra. Eu vou dar essa terra para vocês. O que Deus disse? Simplesmente vão e espiem a terra. Vejam a terra que eu estou para dar a vocês. Sabe o que Deus estava querendo? Colocar um melzinho na chupeta, para colocar assim o gostinho, para eles já perceberem a qualidade, o nível de graça, de bênção que Deus estava para dar para esses homens. Mas sabe o que aconteceu? Você provavelmente já conhece a história. Esses homens foram até aquela terra e voltaram. Foram numa missão de alguns dias e voltaram. Quando chegaram de volta, 10 deles trouxeram um relatório negativo da terra. Eles disseram: não, Senhor, a terra que o Senhor nos prometeu, realmente, ela é muito boa. Vamos lá para o versículo 25, 13 e 25. Números 13 e 25. Olha aí o que diz o texto. Números 13 e 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram então até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Ou seja, eles não só trouxeram o relatório, eles trouxeram os frutos. A Bíblia diz que o cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Eu fico pensando no tamanho do cacho de uva. Talvez uma só uva era o tamanho de um melão, imagina? Você comer uma uva do tamanho de um melão, que coisa boa. Eu viajo nisso. Mas a verdade é que eles trouxeram a prova do que eles estavam falando, do que Deus tinha prometido. Relataram a Moisés e disseram: Moisés, nós fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Agora começou o relatório negativo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortes, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe
fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb e Josué tinham recebido percepções diferentes dos outros 10. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Ou seja, Deus havia prometido no versículo 1, mandou eles lá checar se o que Deus tinha prometido era de fato bom. Eles foram, testificaram de que era bom, e quando voltaram começaram a falar mal do lugar, das coisas. Começaram a infamar, diz o texto, a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos também ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, baseado nesse texto, eu quero ministrar o seu coração a respeito de como é importante você dominar os seus pensamentos, você colocar a sua fé no lugar certo, você acreditar na palavra certa. Tem uma frase nesse banner aqui, não sei se você já reparou, tem várias frases nesse banner, mas hoje eu quero destacar uma delas. Não sei se você consegue enxergar daí, mas a primeira frase daqui de cima diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Ou seja, baseado naquilo que você escuta, você pode ter um pensamento de poder ou pode ter um pensamento de derrota. E esse é o paradigma que surgiu aqui, nessa ocasião, diante do povo de Israel. Sabe, queridos, quando nós nos convertemos, nós recebemos Jesus no nosso coração, o nosso grande e maior desafio não é largar o pecado, não é viver uma vida santa. Nosso maior desafio é mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mentalidade. Porque nós tínhamos um tipo de pensamento formatado, formulado para pensar conforme o mundo pensa. Mas nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida dentro de nós. Ou seja, o que está lá dentro é novo, mas muitas vezes o que está aqui fora, né, no nosso coração, na nossa mente, às vezes no nosso corpo, não condiz ainda com aquilo que está lá dentro do nosso coração. Qual que é o nosso grande desafio? Formatar a nossa mente, começar a pensar como os filhos de Deus devem pensar. O nosso grande desafio é colocar, inculcar na nossa mente os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Porque se isso acontecer, preste atenção no que eu vou te dizer, a santidade vai ser uma consequência, e não algo provocado, porque você mudou o seu pensamento, você mudou a sua maneira de agir, ou seja, houve uma metamorfose. Você não mudou só a sua casca, é uma mudança que vem de dentro para fora. Porque você mudou seu pensamento. Como assim? Deixa eu dar um exemplo prático. Então, no seu trabalho, para você gerar assim, uma familiaridade com as pessoas, todos os assuntos que as pessoas falavam, você entrava, dava uma risadinha, não concordava muito, mas não se posicionava, né? Então os homens casados falavam das mulheres lá, ó, aquela mulher, não sei o quê, e você, nossa, é verdade. Você não fazia diferença, mas agora, seu coração mudou. Você é um filho de Deus. Você entende que isso, no mundo espiritual, não combina com você. Não faz mais parte de quem você se tornou lá dentro. Qual que é o grande desafio então, irmãos? Mudar a minha mentalidade e adequar os meus pensamentos
àquilo que está dentro do meu coração. Isso não combina comigo. Esse tipo de conversa, esse grupo de WhatsApp eu não posso estar aqui. Porque nesse grupo as conversas são inadequadas para quem eu me tornei em Cristo Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de direção. E sabe como que isso acontece? Quando você começa a alinhar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito com aquilo que você pratica, e com aquilo que você pensa, e com aquilo que você crê. Ah, pastor, mas não é tão simples, não é tão fácil assim. É verdade, mas é para isso que nós ensinamos a você, lá no cursão, se você não fez o cursão ainda, você deve fazer, no módulo de transformação da alma, nós dizemos para você que você não deve ser guiado pela sua alma, ou seja, mente, vontade e emoções. Você não deve ser guiado por isso, você deve ser guiado pelo teu espírito. Então, quando você percebe isso, você vai ter uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, de se posicionar diante do ambiente que você convive. E sabe o que eu percebo, irmãos? Para cada um de nós, Deus dá uma experiência específica. Deus permite situações que vão certamente nos fazer experimentar coisas grandes e boas. Porque a vontade de Deus para mim e para você é boa, é agradável e é perfeita. Consegue perceber? O nosso papel, então, como homens e mulheres de Deus, é romper os limites. Esses homens aqui tinham sido chamados para alcançar, para conquistar, para romper os limites que eles estavam. Deus disse: eu vou dar, vão espiar a terra que eu darei a vocês. E eles foram, mas voltaram infamando a terra. Aquilo que o Senhor disse para ele não entrou no coração, não foi formatado no coração deles. E sabe, queridos, você foi chamado para inspirar pessoas a caminhar com você, a seguir você, a serem também formatados na sua maneira de pensar, e ao invés de ter pensamentos de derrota, ter pensamentos de poder, de vitória. Você não vai infamar a terra, você não vai falar mal daquilo que Deus prometeu. Ah, não, eu nunca vou alcançar. Ah, não, isso aí não é para mim, essa faculdade, ter uma família, ter filhos, né? Ter uma profissão ter um salário tal. Não, eu acho que não faz parte de mim. Deus até falou, mas acho que deve ter alguma coisa errada. Deixa eu te dizer, o Senhor me colocou aqui nessa noite para que você seja chacoalhado para a realidade de que Deus te escolheu para experimentar e viver coisas grandes. O Senhor não quer que você seja limitado pelas coisas naturais, irmãos, naturalmente. O relatório negativo que aqueles homens trouxeram era verdadeiro. Falando de uma maneira natural, era tudo verdade. Realmente, as cidades eram grandes, fortificadas, estavam em pontos estratégicos, tinha gigantes, eram treinadas para a guerra. Mas qual foi o problema desses 10? O problema foi que eles se acharam pequenos para a promessa que Deus tinha dado para eles. Mas depois disso, Deus escreveu no Novo Testamento já: nem olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a promessa.
começavam a repetir aquelas frases: não, nós não vamos dar conta, não, não vai dar certo, nós não vamos vencer. Você viu o que eles falaram? Nós somos como gafanhotos, se a gente chegar lá. Quando eu era pequeno, lá no interior, quando um time de futebol era muito superior ao outro, né, que ia falar assim: e aí, vocês vão ganhar o jogo lá com aquele time? Aí a pessoa fala assim: ixi, não vai dar nem pro cheiro. Ou seja, vai dar nem graça. É isso que eles pensavam. Não vai dar nem pro cheiro. Nós não vamos vencer. Toda a congregação acreditou nos 10, acreditaram nos 10. Eu quero falar com você hoje sobre isso, sobre ter pensamentos de poder, sobre alinhar os seus pensamentos ao pensamento de Deus. É interessante, sabe o quê? Que Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus e os discípulos falam depois da nossa conversão, não é nos dar um código de conduta, como eu disse aqui alguns instantes atrás, mas é uma mudança de mentalidade. O que nós pensamos a respeito de Deus, quem nós somos, qual é a nossa identidade diante de Deus, o que nós entendemos da nossa fé e o que nós entendemos das bênçãos do Evangelho. Acredita em mim, olha para cá. A compreensão correta dessas coisas vai definir como e quais os resultados que você vai ter na sua vida cristã. Eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido. A maneira como você entende quem é Deus, quem você é para Deus, qual é o tamanho e o poder da sua fé, e quantas são as bênçãos que Deus tem para você. Conforme você entender isso, conforme isso tomar o seu coração, a maneira como você compreende essas coisas, vai definir os resultados que você vai ter na sua vida cristã. Você conhece crente que é derrotado na sua família? Infelizmente eu conheço. Pessoas que a família é uma lástima. Você conhece crentes que financeiramente são derrotados? Eu conheço. Você conhece crentes que não foram bem-sucedidos na criação dos filhos? Eu conheço. Mas por que talvez isso aconteça com alguns? Longe de mim querer lançar condenação. Pelo contrário, eu quero ensinar você a não cair mais nesse erro. Eu quero mostrar para você que muitas vezes você caiu nesse ambiente de derrota por causa da maneira como você pensa as coisas de Deus para você. O Senhor quer que você tenha pensamentos de poder e não de derrota. E é isso que muitas vezes as pessoas fazem. É fácil andar por aí pensando que os obstáculos são muito grandes. Esse tempo é muito difícil. Criar filho nesses dias, pastor, é muito complicado. O senhor sabe, ideologia de gênero, drogas, homossexualismo e tantas coisas que na verdade tentam os nossos filhos. Querem na verdade conquistar os nossos jovens. Não é fácil, pastor, prosperar. O tempo é difícil. As empresas estão fechando e não sei o quê. Sabe, muitas são as falas dos 10 espias, mas eu quero
penso. Ô irmãos, você quer que eu mostre na Bíblia para você pessoas que pensaram assim? Jó disse em Jó capítulo 3, versículo 25. Projeta para mim, por gentileza. Jó 3, 25. Isso. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Ou seja, aquilo que eu estou pensando, aquilo que a minha mente fica ocupando tempo, gastando, pensando naquilo, é exatamente o que me acontece. Jó disse. Mas Jó não está sozinho não, Salomão também falou algo muito parecido. Provérbios 23, 7. Salomão diz: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Mais uma vez, Salomão nos ensinando. Agora Paulo vem em Filipenses capítulo 4, versículo 8, dizer com o que nós temos que ocupar a nossa mente. Jó e Salomão disseram como que funciona a nossa mente. Mas agora Paulo diz como é que nós vamos tratar esse mal. Como é que nós vamos resolver esse problema que já nasceu dentro de você? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você consegue perceber a importância que os pensamentos têm na sua vida? A sua vida, meu irmão, seguirá os seus pensamentos. E é por isso que a primeira obra do Espírito Santo será transformar a sua mentalidade. Será mudar a sua estrutura de lógica natural para uma lógica espiritual. Será mudar, transformar a maneira como você pensa o mundo. A maneira como você pensa que Deus te vê. Que lá fora, as pessoas têm a ideia de um Deus justiceiro. Que quer, na verdade, matar aqueles que desobedecem. Nós conhecemos sim um Deus justiceiro. Mas um Deus que já fez justiça em Cristo Jesus. E nós simplesmente desfrutamos dessa justiça. Pela graça. Conquistada pela fé. Então, em vez de você pensar em pensamentos de fraqueza, pensamentos de derrota, pensamentos de doença, pensamentos de incapacidade, que não vai dar certo, não, meu irmão, você precisa ter pensamentos de poder. Essa doença não vai me parar, esse vírus não vai me alcançar, sabe, o meu destino é um destino de grandeza. Esse problema lá no meu trabalho não vai parar a minha história, não vai me impedir de crescer e de prosperar. Essa situação que eu estou vivendo na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares, não vão impedir que todos eles sejam alcançados e se tornem vencedores no nome de Cristo Jesus. Irmão, aquele que é por você é maior do que todas as forças que se reúnem contra você. A pastora Diana deu uma profecia para o pastor Hermes no culto das mulheres de quinta-feira. E eu falei, eu recebo para mim, eu vou tomar para mim também essa profecia. A profecia foi, Satanás conhece o número do seu sapato, porque é ali que é o lugar dele, debaixo dos seus pés. Ah, irmão, essa é a profecia que eu recebi para mim. Se você quiser, você pega de lambuja para você também, porque essa é a verdade que eu quero viver. Satanás, seu lugar é aqui, ó, debaixo da sola do meu sapato. Quarentinha na sua cabeça, seu desgraçado. Se alguém tem um pé maior, fica mais pesado ainda, né? Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que o Senhor tem pensamentos de vitória. A vitória que Jesus conquistou naquela cruz, começa onde? Começa na sua fé, naquilo que você acredita. E naquilo que você permite que entre na sua mente em forma de pensamento. Você pensa em sucesso? Você pensa em vitória? Você pensa em alcançar novos níveis financeiros? Tudo isso depende. Depende do que você crê e depende do que você permite que ocupe seu pensamento. Bem, pastor,
esse vírus me deixou com medo. Eu tenho visto noticiários, eu abro na televisão e vejo, na verdade, só notícia ruim. É verdade, é que você está talvez abrindo no canal errado, né? Mas o que é o melhor? O melhor é você não se embriagar com as informações desse mundo. O melhor é você se embriagar no Espírito e se encher das promessas que a palavra de Deus tem para você. Isso é o melhor para você. Eu sei que talvez você esteja com algumas dificuldades, mas como é que você enxerga essas dificuldades agora? Eu nunca enfrentei um problema sozinho. Sabe o que nós temos que fazer, queridos? Enxergar exatamente quem é o nosso adversário. Isso é chave, hein? Estou enxergando uma chave para você. Enxergar exatamente quem é o nosso adversário, porque, acredita em mim, seu adversário não é sua esposa, seu adversário não é seu marido, seu adversário não é seu filho, não é seu chefe, o adversário não é o vírus, o adversário não é aquela pessoa do seu trabalho, não é aquele familiar que fica te atazanando, não. O seu inimigo, o seu problema se chama diabo. É o diabo que é o seu inimigo. A nossa luta não é contra carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades dominadores desse tempo, desse século. Se nós enxergarmos quem é de fato o nosso inimigo, nós já temos a resposta para quem pode vencê-los. Quem é que pode vencê-los? O Senhor. O Senhor. E no final dessa mensagem eu quero dar o exemplo que vai encerrar essa mensagem, assim, deixando bem claro, de um homem valente, guerreiro, que enfrentou uma dificuldade, um problema muito grande. E porque ele enxergou quem era o problema, e ele enxergou quem é que poderia solucionar o problema, ele experimentou de vitória na sua vida. Então você está pensando em sair dessa transmissão, não saia, senão você não vai ficar sabendo de quem que eu estou falando. E você também não vai embora, senão você não vai ficar sabendo. Mas sabe, querido, se você mudar a sua maneira de pensar, se você começar a pensar com a mente de Cristo, se você começar a pensar pensamentos de poder, sabe, quando Jesus olhava para um aleijado, irmão, ele não via um aleijado, ele via um homem saudável. Quando Jesus olhava para uma multidão faminta, ele não ficava pensando onde é o mercado mais próximo. Ele pensava, eu tenho um problema e eu tenho alguém que pode solucionar o meu problema. Ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Mas sabe o que ele fez? Não reclamou. Ele disse, Pai, eu te agradeço. A gratidão multiplicou o pão e os peixes. Preste atenção, irmãos. Jesus então, ele via um morto caminhando rumo ao seu sepulcro, mas ele enxergava ali uma oportunidade para Deus revelar o seu poder, Deus revelar o seu amor e a sua bondade. Olha para cá, preste atenção, os problemas, as dificuldades e os desafios que você encontra, são oportunidades que Deus tem de manifestar poder e glória na sua vida, para que você tenha um testemunho de poder, para que você possa manifestar isso para as pessoas que estão próximas a você. Eu sei que talvez você esteja passando por problemas, mas como você está vendo essas dificuldades agora? Comece agora a ter pensamentos de poder, meu irmão. Quando você começa a pensar assim, você vai sentir o poder de Deus crescer dentro de você. Você vai perceber que você não luta sozinho. Você vai perceber que você não está, como eu disse, na chapada. Deus, Ele tem pensamentos bons. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 13. Sabe, eu quero ler esse texto para mostrar para você que não é uma questão de ter pensamento positivo. Não é isso que eu estou pregando para você. Eu não estou pregando o humanismo, o homem no centro, não. Não é uma mensagem positivista, não, é uma mensagem de fé. É uma mensagem da parte de Deus que pode transformar a sua vida. Provérbios 4,13, Deus nos ensina, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Sabe o que Deus estava dizendo em resumo? Cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos
comandam a sua vida. Aquilo que você recebe de instrução, e quando eu falo recebe, não é ouve. Não é o que você ouve, porque você pode ouvir muita porcaria. Mas qual que é o segredo? Entrou por aqui, saiu por aqui. Agora tem coisas que você deveria guardar. Glória a Deus. Mas se você está cheio de pensamento de derrota, Deus trouxe você para o lugar certo. Se você pensa, eu nunca vou conquistar, eu nunca vou chegar lá, nunca vou realizar os meus sonhos, eu nunca vou abandonar os meus vícios, eu tenho só pensamentos errados. Sabe, se você continuar nisso, você nunca vai ter fé. Deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Sabe qual é o material que Deus usa para operar milagre na sua vida? Para virar a história, para mudar a chave. Ou mudar a história e virar a chave. Sabe qual que é o material? Sua fé. É a sua fé. Você crê que Deus pode? Você crê que Deus quer? Você crê que Deus vai fazer? Então fechou. Selou. É isso que você precisa. É exatamente isso. Seus pensamentos conduzem a sua vida. Minha pergunta é: qual é a direção que você está escolhendo para a sua vida? Preste atenção. Ouça o que você está pensando. Pense agora nos seus maiores desafios de hoje. Amanhã é segunda-feira, desculpa te lembrar disso. Para alguns, segunda-feira é um caos. Mas deixa eu te falar, amanhã é segunda-feira. Quais são os seus maiores desafios para amanhã? Ou quais são os seus problemas que você vai lembrar deles quando você sair da porta desse prédio, estiver a caminho da sua casa? Irmãos, eu já passei muitas noites pensando em problema. Aliás, quem aqui nunca passou, né? Talvez os menores de 13, que tem a conta de água paga, a luz paga, comida na mesa, né? Roupa para vestir, sabe nem quanto que custa o Nike que está no pé. Talvez os menores de 13 nunca passaram uma noite sem dormir por causa de problema. Mas você que tem mais de 18 provavelmente já tenha passado. Pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Não, isso não vai dar certo. Puxa, mas isso está muito ruim. Por que eu estou experimentando isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, eu já vivi isso. Eu já passei noites inteiras sufocado por problemas. Já aconteceu de eu ninar a minha esposa para que ela durma. Sabe? E quando eu falo ninar, eu falo de fazer carinho, né? Para ela dormir bem, tranquila, e depois que ela dormia, eu ficava sentado na cama, ficava pensando com os meus botões, fazendo perguntas intermináveis. Como? De que jeito que vai resolver isso? Mas sabe, queridos, eu aprendi um segredo. Eu quero te ensinar um segredo. Esse segredo que eu aprendi. Todas as vezes que um grande problema aparece na minha frente, ao invés de falar do problema, eu decido falar para o problema quem eu sou. Eu decido falar filho de quem eu sou. Isso melhorou tanto a minha qualidade de vida. Isso melhorou tanto a qualidade do meu sono. Você pode falar, pastor, mas não é tão simples assim, porque eu posso até falar, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou querido, eu sou filho, eu sou justificado, eu sou santificado, eu fui perdoado. Eu posso falar essas coisas, mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, os problemas vão bater na minha porta. Sabe por que você não consegue descansar? Porque o nosso grande desafio no Novo Testamento não é só acertar para Deus. Não é só fazer as coisas certas. O nosso maior desafio é descansar, é crer. Uma vez perguntaram para o Senhor, Senhor, quais são as obras que o Senhor espera que a gente faça? Aí Jesus respondeu, a obra, uma obra, a obra é que creiais no Filho de Deus. Consegue perceber? Qual que é a obra? Obedecer, agradar, fazer isso, fazer aquilo? Não, a obra é crer.
Essa é a obra, esse é o grande desafio, crer que Deus tem coisas boas para liberar sobre a minha vida. Sim, eu sou amado, sim, eu sou perdoado, justificado, sim, não há nenhuma condenação mais sobre a minha vida, eu sou forte, eu tenho a vida de Deus, eu tenho unção, eu tenho capacidade, eu fui levantado por Deus para vencer. Amém, irmãos? Essa é a verdade sobre a minha vida. Mas sabe qual que é o problema? Parece que muitas vezes os pensamentos ruins são verdadeiras setas malignas que infeccionam. E sabe qual que é o problema da infecção? Se não for tratada, ela é transmitida para o órgão do lado. Já ouviu falar nisso? Já ouviu algum diagnóstico de infecção generalizada? Já ouviu falar isso? Ah, fulano morreu do quê? Ah, deu infecção generalizada. O que isso quer dizer? De repente tudo infectou? Não. Quer dizer que a infecção começou num órgão, num ponto do corpo, e foi passando para um, para outro, para outro, para outro, ao ponto de não poder mais ser tratado. Então as setas malignas são como uma pequena infecção que alcançou sua mente, que é uma seta maligna que encontrou espaço dentro do seu pensamento. Às vezes minha família não tem essa tradição, eu não vou conseguir alcançar isso, eu não vou, eu vou desperdiçar o meu tempo, a minha existência. Então, silencie essas vozes, silencie esses pensamentos de derrota e comece a ter pensamentos de poder. Tem coisa boa chegando. Eu me lembro das lives que nós estávamos fazendo nas madrugadas, quando o pastor Hermes estava enfermo, e a minha palavra para a pastora Diana é: pastora Diana, amanhã o telefone vai tocar, e a senhora receberá boas notícias. E ela já testemunhou para mim que isso enchia o coração dela, e quando o telefone dela tocava, ela não ia ai meu Deus, será que ele está mal? Não, ela fala assim: vou receber uma boa notícia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Silencie esses pensamentos de derrota. O favor de Deus está cercando você como um escudo. Você é abençoado, você é amado. Bondade e misericórdia estão seguindo você. Mas quando nós estamos vivendo dias ou um período difícil, escuta o que eu estou te falando, o diabo faz hora extra para te convencer de que o problema é muito grande. Se o horário de trabalho dele é até às 11, ele estica, vai até às 3 da manhã. Você não gosta de fazer hora extra muitas vezes, mas o diabo ama uma hora extra. E sabe por que ele faz hora extra? Porque você deixa a mente aberta. Você deixa ele cirandar dentro da sua cabeça. Pensamentos de derrota. Quando você permite que esses pensamentos tomem espaço, pensamento, nada vai mudar, eu não aguento mais, eu preciso dar um fim nisso, não consigo mais, esse ambiente não é para mim, o jeito é sumir. Já teve vontade de sumir? Só eu que tive vontade, em algum momento assim, de sair correndo pela rua, sem rumo, sem direção, por causa dos problemas. Você já teve isso? Eu já tive. Talvez eu seja o pior dos pecadores mesmo reunidos nesse lugar. Talvez não, certamente eu sou. Fala igual Paulo. E sabe por quê, irmãos? Porque os pensamentos já tomaram tanto espaço que você não vê saída, você só enxerga fraqueza. Nada vai conseguir me tirar desse buraco que eu estou. E sabe o que isso faz? Atrai mais fraqueza, atrai mais pensamentos de morte. Que palavra que eu tenho para você? Decida mudar hoje. Diga assim: esse problema é grande demais para mim, mas eu fui armado com toda sorte de armas para a batalha, e o poder de Deus não me deixará sozinho. Ele vai me ajudar e nada poderá resistir. Eu vou vencer, eu vou viver, eu vou ter vitória. É isso que nós temos que pensar. O que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. Sabe, querido, ele não tem pensamentos de desgraça, de coisas ruins para você. A palavra de Deus diz que Ele nunca permite tentação maior do que você possa suportar.
Nenhum problema é capaz de esmagar você, a não ser que você se submeta a esse problema. A não ser que os seus pensamentos de derrota sejam como os pensamentos dos 10 espias. Moisés escolheu 12 homens que eram líderes, preste atenção, eram príncipes nas suas tribos. Eu imagino que eram grandes homens, admirados entre a sua tribo. Eles foram eleitos para espiar. E sabe o que eles disseram quando voltaram? 40 dias depois, Moisés, nós nunca os derrotaremos. As pessoas são grandes demais, nós não temos a menor chance. Só que eles esqueceram do versículo 1, Números 13, 1. Você lembra? Deus prometeu. É a terra, 13, 2, né? Vai lá. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus havia prometido. Eles se apegaram a quê? A palavra que Deus tinha dado? Ou ao diagnóstico dos espias? Esse é o nosso problema. Nós nos apegamos à palavra errada. Nós nos apegamos ao diagnóstico errado. Então, queridos, perceba o que entrou em cena. Pensamentos de fraqueza, pensamentos limitantes, pensamentos de derrota, de medo. Mas outros 2 espias não. Eles vieram com um relatório diferente. Eles disseram a Moisés: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Esses 2 ficaram com a promessa e desfrutaram dela. Os demais ficaram com aquilo que eles viram e morreram pelo caminho. Consegue perceber? Eles disseram: nós vamos conseguir. Sabemos que as pessoas são grandes, mas nós servimos a um Deus que é gigante. Eles estavam tão convictos da vitória, que eles disseram o seguinte: nós vamos entrar de uma vez e tomar aquela terra. Sabe o que Josué chegou a falar? Nós não lemos esse texto, mas se você tiver curiosidade para continuar ali o capítulo 13 na sua casa, você vai perceber. Sabe o que ele disse? Nós vamos rasgá-los como se rasga um pão. É difícil de rasgar um pão? Não. É isso que Josué disse. Nós vamos entrar e vamos tomar tudo. Nós vamos tomar posse de tudo que Deus tem para nós. Ou seja, a mentalidade baseada nas coisas do céu. Essa era a diferença entre eles. A diferença entre eles era uma mentalidade baseada na promessa e não nas dificuldades. Quando o relatório negativo começou a se espalhar no acampamento de Israel, não demorou muito. Mais de 2 milhões de pessoas estavam com medo e preocupados. Eles falaram para Moisés: olha, Moisés, nós vamos voltar para o Egito. Melhor seria para nós ter morrido no Egito, ou então morrer aqui no deserto mesmo. Que vergonha para nós vamos entrar nessa cidade, vamos ser escorraçados de lá. Tome cuidado com o que você pensa, meu irmão. Tome cuidado com as frases que você fala para o mundo espiritual. Não seja infectado. Não perca seu destino. Não desperdice o seu propósito. Você está entre os 10? Ou você está entre os 2? Eu estou entre os 2. Talvez você olhe e fale: puxa, eu não consigo vencer essa doença. Eu não consigo liderar uma célula. Eu não consigo ver meu casamento dar certo. Eu não consigo ver a minha prosperidade. Eu não consigo ver o favor de Deus na minha vida. Pois então, Deus me colocou aqui para dizer para você hoje: todos os seus sonhos, todas as suas promessas, tudo o que Deus disse a você lá no passado que ia fazer, vai se cumprir. Vai se cumprir. Ah, pastor, mas eu estou perdido nisso aí, nesses pensamentos. Meu irmão, corrija a rota hoje, corrija a rota agora, corrija a direção agora. Coloque os pensamentos de poder na sua mente. Os sonhos de Deus não mudaram, os pensamentos de Deus a seu respeito não mudaram, as promessas não foram canceladas. O que eu preciso? Eu preciso mudar os pensamentos que têm me alimentado. Eu preciso ter pensamentos de poder. E a minha palavra de sabedoria para você hoje é:
Isso de você se isolar, não vai dar certo. Sabe? Vai arruinar seus negócios. Vai arruinar sua carreira, sua família. Preste atenção. Nada do que você está vivendo hoje é surpresa para Deus, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Seus problemas não são surpresa nenhuma para Deus. Mas o que eu tenho para te dizer? Você não estaria passando por isso se Deus não soubesse que tudo o que você precisa para vencer esse problema já está dentro de você. Se você está passando, então tem poder dentro de você, tem recursos dentro de você. Tudo o que você precisa está disponível a você. Como? Pela fé. Então encha seus pensamentos de poder. Então é dessa forma que Deus prometeu e cumpriu a Israel. Eles iriam possuir aquela terra. Deus diz a você, da mesma forma eu vou fazer com você. A Escritura diz, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar através de Cristo Jesus. Triunfar é vencer. Não é algumas vezes. A Bíblia não está dizendo que algumas vezes, a maioria das vezes, não. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar através de Cristo Jesus. Vem cá, você já foi vencido por algum problema? Você já foi vencido por alguma dificuldade? Você já desistiu de alguma coisa na sua vida? Eu já. Eu já fui, algumas vezes, eu já experimentei derrota. Mas você pode ter certeza que não foi incompetência de Deus. Certamente, as derrotas que eu experimentei na minha vida, todas elas, foram porque eu deixei de ter pensamentos de poder. Eu deixei de crer naquilo que a Bíblia diz a meu respeito. O que eu estou te pedindo nesse domingo? Seja um Josué. Seja um Caleb. Tenha pensamentos de poder. Tenha pensamentos do que você pode fazer. Pense, tem vitória para mim. Tem vitória para mim. Tenha pensamentos do que você pode fazer, porque você é filho do Deus Altíssimo. Não mais para o tamanho do seu problema, mas não olhe mais para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. O que é demais para um Deus que abriu o mar vermelho? O que é demais para um Deus que fechou a boca de leões? O que é demais para um Deus que trouxe pessoas que já tinham morrido para a vida novamente? Então isso que você ou que nós estamos passando não é um obstáculo grande demais para Ele agir. E além do mais, Deus não te trouxe lá da sua casa para cá. Deus não te tirou do lugar que você vivia para vir para a família dEle, para deixar você aqui, vivendo coisas pequenas, uma vida medíocre. Não. Quando você crê, Ele dá liberdade para você agir por fé. E você vence. As Escrituras dizem que quando o inimigo vem com uma inundação, o Espírito de Deus vem como uma barreira. Você não está lutando essa batalha sozinho, você tem a pessoa mais poderosa do universo lutando por você. Ele está lutando contra todas as forças das trevas, contra a doença que quer levar você ou o seu familiar, tirando as pessoas erradas do seu caminho. É por isso, meu irmão, que todos os dias nós temos que pôr nos nossos pensamentos: Deus me capacita, Deus me dá a vitória, Ele vence por mim as aflições, eu vou derrotar os meus inimigos pela força de Deus, eu vou mais alto do que a escassez, do que a dificuldade. E aí, meu irmão, quando você crê, quando você confessa a sua fé nele, então acontece algo, Deus se levanta do trono e vem trabalhar em seu favor. Milagres começam a movimentar ao seu redor. É significante para nós que no texto que nós lemos, 10 espias sejam negativos, pessimistas, incrédulos, pensamento errado, e apenas 2 espias cheios de fé, positivo, com expectativa clara do que Deus ia fazer para ele. É mais ou menos igual hoje, né? Aproximadamente aí 80%, 90% das pessoas são pessimistas, incrédulas, negativistas, e 20% das pessoas são cheias de fé, têm expectativas do mover de Deus. E olha,
preste atenção, você sempre vai ver 80% das pessoas focar no tamanho do problema. Olhar para o problema e dizer, eu não dou conta, eu não vou conseguir. E aí essas pessoas vão viver com medo e vão falar para você, olha, se está acontecendo comigo, deve estar acontecendo com você também. Se o meu casamento não está bom, nenhum casamento deve estar bem. Se as coisas da minha vida financeira não estão boas, provavelmente ninguém está bem. Você não pode se encaixar nessa maioria não, meu irmão. Você tem que se igualar a esses 20%. Eu creio que Deus está procurando pelos Josués e Calebes que acreditam que Ele tem mais do que o comum para você. Que Ele tem mais do que, sabe, aquilo que você acha que Ele tem. Deus procura por homens e mulheres que se destaquem, que acreditam que Ele pode e Ele vai fazer. Fique de pé, irmãos, eu quero encerrar dizendo para você, não desanime quando a oposição estiver grande. Eu sei que um problema é muitas vezes um motivo muito grande para nós desanimarmos e desistirmos. Se você, na verdade, acreditar que tudo é impossível, você realmente não vai conseguir vencer. Mas sabe, olhando para a palavra de Deus, eu percebi que os grandes homens de Deus guardaram a sua mente dos pensamentos negativos. E eu poderia citar aqui muitos exemplos. Muitos exemplos. E agora mesmo minha mente recorre muitos exemplos. Mas eu quero me agarrar a um, que foi o que eu prometi para vocês que eu ia falar. Muito conhecido. Mas eu me lembro de Davi. Davi, ele foi alguém simples. Viveu cuidando das crias, dos gados, das ovelhas do seu pai. Escondido no pasto. Sabe algo que eu acho maravilhoso na história de Davi? É que Deus não falou assim, Davi veio até mim. Sabe o que Deus disse? Eu encontrei Davi. Sabe o que Deus diz para você? Eu encontrei o Fábio. Eu encontrei o Carlos. Eu encontrei o Vonilde. Eu encontrei a Sara. Eu encontrei o Alex. Eu encontrei o Uriel. Eu encontrei o Ademir. Eu encontrei. O Senhor te encontrou. E mais uma vez, na história de Davi, quando Samuel vai ungir o novo rei, Deus ele não se enganou. Deus ele não ungiu aquele que aos olhos dos homens era o mais apropriado, porque Samuel caiu nessa, né? Quando ele viu o irmão de Davi, falou, é esse. Deus falou assim, o homem olha a aparência, eu vejo o coração. Sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Davi pode ser que aparentemente ele seja alguém pequeno, mas ele sabe que serve a um Deus grande. Enquanto os irmãos estavam sendo preparados para a guerra, Davi estava tendo experiências lá no pasto com o Senhor, escrevendo seus salmos, aprendendo com Deus. E aí chegou um dia que os preparados, os homens que foram forjados para a guerra, saíram para uma batalha contra os filisteus. Saíram, foram em combate, mas foram surpreendidos, porque quando chegaram no fronte da guerra, na batalha, dentre os filisteus surgiu um descomunal, um gigante de mais de 3 metros de altura, enorme, e disse, escolha um dos soldados de vocês aí para me encarar. Só nós dois vamos batalhar. E aquele que vencer,
venceu a guerra. Irmãos, dias e dias a fio, aquele filisteu chegava na frente da batalha e falava: não tem nenhum homem não? Tem nenhum macho? Tem ninguém aí que vai me encarar? Venha me encarar. Talvez esse é o problema que está diante de você, massacrando seus pensamentos, reprovando a sua fé, diminuindo você, dizendo e repetindo: você não é palho para mim, você não vai vencer, você não vai conseguir. Golias é esse. Aí de repente Davi, desavisado, foi levar comida para os irmãos, levou um estilingue para ver se achava alguma rolinha no meio do caminho. Chega lá e vê o problema que o exército estava enfrentando. Quem era Davi, irmãos? Davi não era preparado para a guerra. Ele estava sendo forjado lá, mas sabe qual que era a forja de Davi? A presença de Deus. E na hora certa, Davi olhou. Na verdade, os irmãos reprovaram Davi mais uma vez: o que você está fazendo aqui, seu pirralho? Você não é da guerra? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas do seu pai. Mais uma vez o inimigo tentando subjugar Davi. Davi fala assim: quer que vai ganhar aquele que vencer esse gigante mesmo? E aí falam, e ele pergunta 3 vezes: o que é que vai ganhar? E eles falam 3 vezes a recompensa. Davi falou: quem é esse? Aí chegou diante do Golias e falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o povo de Deus? Você vem a mim com pedras e paus, mas eu vou a você na força da minha funda. É isso? Eu tenho aqui uma pedra afiada. É isso que Davi falou para ele? Não. Preste atenção, irmãos. Davi tinha tudo para pensar em derrota. Davi tinha tudo, a começar o tamanho do gigante, passando por todas as armas que aquele homem tinha, e a terminar em todos os insultos que ele sofreu durante a vida inteira, querendo provar por A mais B que ele não era nada. Mas quando ele se encontrou diante do maior desafio, do maior problema da sua vida, ele não olhou para o problema. Ele tinha pensamentos de poder. Ele falou: você vem contra mim com paus e pedras, mas eu vou a você no nome do Senhor dos Exércitos, e ainda hoje eu vou cortar sua cabeça e vou oferecer para os abutres. O que você diz diante do seu problema? Irmão, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor te colocou nessa transmissão para você entender que a fé afeta diretamente os seus pensamentos, e que os seus pensamentos vão ser transformados em atitudes e ações. Eu quero te perguntar: o que você decide hoje? Agir como os 10 espias, ou agir como os 2 e como Davi diante de Golias? Onde estão os Josués? Onde estão os Calebes? Onde estão os Davis que o Senhor está levantando no nosso meio? Aqueles que confiam no Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.